De passar a palavra, eu tenho aqui uma mensagem para nós do livro do Despertar da Consciência, do Sal da Terra, a Luz do Mundo. Deveis respeitar todas as criaturas, na altura em que elas se encontram, e nunca violentardes os direitos alheios. Falar de coisas muito distantes da humanidade é sujeitar-se a controvérsias de todas as qualidades. Entretanto, quando é hora de dizer, não se deve calar. Que assim seja. Com isso, nós damos a palavra ao nosso querido irmão Sebastião Camargo. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa reencontrar corações amigos e fazer outros por este reencontro de almas. Esta casa não é desconhecida, porque já estivemos aqui várias vezes num namoro, assim como lá em Tietê. Porque o que acontece do lado de cá começou muito antes do lado de lá. E antes do tema, que é muito simples, né, Robson? Eu sou o que penso e vivo o que falo. Você sabe o que tu és? Porque falar o que eu sou, o que penso, eu preciso saber quem sou, não é verdade? E eu gostaria de oferecer essa palestra a um ser que é muito querido, muito amado, que construiu o nosso estúdio onde fazemos o nosso trabalho, que é o nosso tio Jorge Cardia de Mello, conhecidos de vocês aqui da região. Um verdadeiro artista nato, não só em trabalhar com a madeira, mas como é escritor também, trabalha almas. Então ele receba todo o nosso carinho, nossa infinita gratidão, porque ninguém entra naquele estúdio e sai do mesmo jeito que entrou. A última criatura que o visitou foi uma menina de 3 para 4 aninhos, a Alicia, que mora em Lins, filha do Bruno e da Fernanda. E eles estudaram o livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo por 8 meses. Planejou trazê-la ao mundo de parto natural, em casa, à moda antiga, e conseguiram. E quando ela entrou, ela sentiu o cheiro do estúdio. Esse cheiro é da alma de quem o confeccionou. E queria posar em Três Lagoas, mas para dormir dentro do estúdio. E ela não foi a primeira que disse isso. Só para que o senhor tenha noção do amor que ficou impregnado em cada pedacinho daquele ambiente. Porque para o lado, você, Richard, que trabalha com as filmagens, para o lado que se apontar a câmera tem um cenário. E também homenagear outro amigo, que é o Dr. Newton Zebrack, que fez um experimento científico lá em seu espaço espiritual, em Budas Artes, Obreiros do Amor e da Misericórdia. Nós tivemos a honra de ir lá 2 ou 3 vezes. Gravamos programas com ele. Ele tinha uma emissora de TV. Um espaço que, se você entrar lá, você pensa que também ou desencarnou ou está no paraíso. Você pode imaginar o que você quiser. E ele fez um experimento com a água magnetizada, com o passe, com as reuniões de desobsessão, com as cirurgias espirituais,
E é interessante, ele é um médico cientista manifestando um médico espiritual cientista também, o Dr. Chan. E trata não só a alma, o corpo também. E depois terminou o experimento na palestra. E ele tirava a fotoquília antes de alguém tomar a água magnetizada. Creio que ele deve ter registrado ela antes e depois de magnetizar também. Antes e depois do passe. Antes e depois da reunião de desobsessão. Antes e depois da cirurgia espiritual. E a aura das pessoas antes e depois da palestra. Onde, nesses 5 ambientes, que vocês imaginam que a alma de quem frequenta o ambiente aumentou mais significativamente? Depois da água, do passe, da desobsessão, das cirurgias ou depois da palestra? Pode falar, ó. Depois da palestra? É claro, porque a palestra vale mais do que 1000 passes, 1 hora de palestra. É mais ou menos um ambiente para 1.500 pessoas. Normalmente ninguém se mexe da cadeira com uma palestra de 1 hora até 1h30, porque ele sabe que o mais importante está acontecendo durante a palestra, que é onde a ambiência espiritual está mais propícia para que a espiritualidade, de acordo com a necessidade, a fé, a sintonia, o propósito de cada um, possa fornecer os elementos necessários para que eles trabalhem o psiquismo de cada ser e, quiçá, na conexão do que estão aqui com aqueles que ficaram e necessitam mais do que nós e não puderam vir. Isso feito, vamos ao tema que vai terminar 11h15, segundo a Jéssica, que nós combinamos, né, Jéssica? Isso. Até 11h30 da noite, 11h15 da noite. Então, eu sou o que penso e vivo o que falo. Muitos autores falam que só existe uma régua no cosmos para medir todas as coisas. Então, mesmo que acontece no micro ou no menor dos elementos, está acontecendo devidas às proporções, ou guardadas as devidas proporções, no macro. A mesma lei que rege um átomo, rege também um astro. O ser humano, conforme o que está no Antigo Testamento, é a imagem e semelhança de seu Criador. Quem criou o ser humano no planeta Terra foi Deus ou ele se fez? Alguém pode me responder? Foi Deus, o arquiteto cósmico, melhora um pouquinho. Ou foi uma pleia de espíritos que gerenciam o sistema solar, porque lá está no plural, façamos o homem à nossa imagem desses Cristos e semelhança. Já que eu não consigo criar uma imagem de Deus, vocês conseguem? Dos Cristos eu consigo. Jesus representou o Cristo, embora alguém pense que ele representou o Deus cósmico. Nada contra quem assim pensa. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai, que é a sua consciência, a consciência crística que criou o planeta. Muitos pensam que Jesus e o Cristo é o mesmo. Alguém aqui acredita assim? Para o teólogo, como eu disse ontem, o mais notável do último século que eu conheço, Carlos Torres Pastorino, Jesus é uma fração do Cristo. Ele, o governador supremo do planeta. Jesus, o mensageiro que veio representá-lo perante a nós. Embora Paulo de Tarso afirma que nós somos células do corpo do Cristo. E Jesus
é a lei representando o Cristo, sendo a personificação dele, ou a personificação do Evangelho, a personificação do próprio amor. Ontem não fizemos um trato que normalmente eu faço e aproveito fazer ontem e hoje, porque nós podemos viajar no tempo. Quem esteve lá está aqui, alguns. Uma das coisas falamos, não acredite em nada do que nós dissermos, porque eu posso estar inventando tudo o que eu vou dizer. Mas está gravado, depois vocês consultem as obras. E ontem disse que falaria de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não sei. Mas normalmente eu peço licença para falar muita coisa de pouca coisa. Porque se falarmos pouca coisa de muita coisa, ficaremos na superfície. E peço licença para acrescentar um ponto no conto de alguém, porque também sou um espírito imortal e tenho que dar a minha contribuição dentro do já dito. Porque se eu falar mais do mesmo, não vou acrescentar coisa alguma naquilo que vocês já estudam e às vezes muito mais profundamente do que eu. Aceita o trato? Então vamos lá. Se fôssemos imaginar Deus e ficasse muito grande para a nossa cabeça, pelo menos para a do Chico Xavier, que é um dos seres mais evoluídos que passou por esse planeta, depois de Jesus, tanto que ele veio buscá-lo pessoalmente, segundo Joana de Ângeles, numa reunião de avatares. Ele era o avatar dos avatares, conforme amigos que presenciou a situação, mais evoluído do que Emmanuel, do que André Luiz, do que a maioria dos espíritos, menos um, porque ele psicografou uma mensagem da alma do mundo. E vocês sabem quem é a alma do planeta Terra. Nós chamamos Jesus, o representante, e o Cristo de Deus. E quando imaginamos dentro desse propósito, analisando a vida de Chico Xavier e a vida do teólogo Carlos Torres Pastorino, nós vamos fazendo comparações e vendo se isso tem algo de verdade ou não. Alguém aqui já estudou obras de Ramatiz? Ele é meio polêmico no meio espírita, embora nunca ninguém provou alguma mentira nas suas obras. Todas podem ser testificadas. E ele narra com tranquilidade também que Jesus é o mensageiro e o Cristo é o construtor do planeta. E ao mesmo tempo, se imaginarmos a história de Chico com Emmanuel, ele queria entender primeiro o que era a alma do planeta. E se alguém puder alcançar o nosso primeiro livro, a gente traz ele para cá, que depois eu vou ler textualmente o que está na obra Revista Espírita. E a resposta que está na questão 145 do Livro dos Espíritos é que a alma do mundo é um conjunto de espíritos, formando um todo. E na Revista Espírita de 1868, é a soma dos encarnados e desencarnados sobre a regência de um espírito-chefe que forma, propriamente dita, a alma do mundo, da qual todos nós fazemos parte. E ele aprofundou um pouquinho mais, que os seres encarregados de executar os decretos
desse Cristo, encarregados de fazer a Terra progredir, nós fazemos partes deles também. Ou seja, nós estamos dentro de seres que estão dentro do Cristo. É meio maluco isso, o Kardec enlouqueceu, não é verdade? Assim que o Robson trazer a obra, a gente lê textualmente. E Chico, desejando ir além, pedindo para Emmanuel, e Emmanuel falou, você não quer deixar esse negócio para lá, Chico? Porque a sua cabeça não vai aguentar. E ele insistiu. E assim que insistiu, ele se viu fora do corpo, como vendo num telão. E para quem já viu os filmes de 3D, não era 3, deveria ser de 8 a 12D, por aí. E ele começou visualizando esse cenário que Paulo de Tarso já havia dito, que somos células do corpo do Cristo e ao mesmo tempo membros uns dos outros. E de repente ele viu, além desse governante, outros governantes nos demais orbes e um governante supremo do sistema solar, que não era Deus. E ele foi aprofundando nessas dimensões, de repente, ele vê os governantes dos sistemas solares sendo regidos por um governante de uma constelação menor. E várias constelações menores formando uma constelação maior que tinha o seu governante, o seu Cristo. E as constelações maiores que formam as galáxias tinham o Cristo que governava a galáxia. E nós sabemos que a galáxia nasce de uma nebulosa e tinha um Cristo que governava a nebulosa que gestava a galáxia. E quando ele foi falar que essa nebulosa menor era gestada por uma maior, aí Chico falou, pode parar que a minha cabeça não aguenta. Deu uma vontade de voltar para casa e tomar um café quente. Não sei se era comer um pão de queijo também. Mas aí Emmanuel parou e nós sabemos que existe o governante de um universo. Eles são infinitos dentro de uma dimensão. Cada dimensão é governada por um Cristo, que nós chamamos de Cristo cósmico, e elas são infinitas também. Então a minha cabeça não aguenta imaginar que é Deus. Se é de vocês aguentar, aí vocês me avisam. Então a gente dá só essa panorâmica. Mas se somos no micro, imagem e semelhança, e basta vocês imaginar quantas dimensões existem no Espírito. Porque nós somos um multiverso. E eu não estou falando por falar, eu vivo isso 24 horas por dia. Se a coisa estiver pegando por aqui, eu acesso onde tem a informação e faço um download e resolvo as coisas por aqui. E qualquer um pode fazer isso. É semelhante ao Doutor Estranho. Não é ficção. Não existe ficção em parte alguma. O que é ficção hoje será realidade amanhã, conforme o filme O Confronto, que mostra 125 dimensões. E o autor principal é o Jet Li, nas quais ele existia. Cada uma em situação diferente. E o que disseram para nós até há pouco tempo, que a encarnação seria linear. Kardec derrubou isso no Livro dos Médiuns, no item 76, se alguém prestar atenção. O pensamento expressando a consciência por intermédio da inteligência não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo. Ou conforme as adulterações, o pensamento não é outro senão o Espírito encarnado no corpo. E se o pensamento é o que está encarnado, quantos pensamentos
arquitetamos a cada 24 horas. Uma média de 95 mil. Quantas oportunidades que eu tenho de encarnar alguma coisa diferente por dia sem precisar morrer. Já imaginaram? Mas combinamos que vocês não têm que acreditar. Vocês têm que pensar um pouquinho. Se a cada 20 dias, mais ou menos, todas as células do corpo se renovam, e dependendo do propósito de cada um, pode não só existir um corpo totalmente novo, mas uma consciência também, conforme o que pretendemos fazer no meio onde nos encontramos. Eu vou dar só um exemplo, porque se eu for dar mais, nós podemos ficar até amanhã pela madrugada, né, Jéssica? Pelas 3 da manhã. Eu desejava, e o tio conhece a nossa casa física lá em Três Lagoas, eu queria uma instalação elétrica que não aparecesse nenhum fio acima da laje e que ela economizasse energia por ter o calibre de cada fio, o espaço suficiente para passar a energia, sobrando folga, para não haver aquecimento e fuga da energia. Não achei nenhum profissional que encarasse, porque às vezes dependendo de uma caixinha, para outra teria 16 fios, por exemplo, para fazer o processo. E tudo ligação paralela, que eu entro lá na sala, já ligo da outra, que ligo da outra, e não tem uma peça que não tenha duas possibilidades. Tomadas é um disjuntor, lâmpada, outra, e às vezes parte da lâmpada é um disjuntor, parte outra. 20 disjuntores, só para que vocês tenham uma ideia no quadro de distribuição. E como ninguém encarou, eu deitei com o projeto e amanheci eletricista. Como é isso? Alguém pode me explicar? E sei até hoje e faço. Fiz 3 instalações que nenhuma tomada, nenhuma lâmpada queimou na residência nossa e dos meus 2 irmãos por falha na instalação. E até hoje não trocamos um fio sequer, como se fosse por aquecimento, por curto-circuito ou algo parecido. E nunca tivemos uma queima de aparelho até ontem. Então, a maioria de nós desconhecemos o que realmente somos, porque se estudássemos somente Joana de Ângeles, ela narra que o espírito, com quase a idade do universo, sabe conscientemente o que fazer, como fazer, onde fazer, quando realizar. E se um grande número de nós não sabemos construir um órgão novo, um corpo novo, com certeza desconhecemos o construtor do corpo, porque se o construtor do planeta é o Cristo, a alma representa a semelhança de Jesus. No caso de Jesus, conhecia plenamente o construtor do planeta. E no nosso caso, a maioria desconhece a consciência que construiu e governa o corpo. E conforme está em Kardec, eu disse ontem, na questão 455 do Livro dos Espíritos, o corpo conversa com o espírito com o corpo e se entendem. E como eu disse ontem, eu fico com cara de bobo, não sabendo nem o que é um, nem o que é outro, e nem os laços perispirituais, que são duplos, um que liga a alma ao corpo, que é transitório, que é construído na velocidade de um relâmpago, na velocidade da luz, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, quando adentramos na atmosfera da Terra, ou do planeta que vamos encarnar. E o outro é indestrutível, porque a consciência, uma vez individualizada, ninguém mais a destrói. Então ninguém consegue desligar a alma do espírito.
porque é uma junção de consciências correlacionadas como várias células que se unem para compor o coração, por exemplo. Se uma morrer, desequilibra o coração inteiro. E nem precisa de uma, basta uma molécula de uma delas para desequilibrar aquela e, consequentemente, vai desequilibrando o órgão inteiro. Por isso que a menor atitude, segundo Leon Denis, de um único ser no planeta Terra, como célula do corpo do Cristo, bastaria para desequilibrar o corpo inteiro. Por isso que nós estamos vendo aqui desperdício de alimento, acolá alguém morrendo de fome. E conforme está no Livro dos Espíritos, questão 704 e 705, há o suficiente para todo mundo. E noutras obras complementares, a Terra abrigaria com tranquilidade 20 bilhões de espíritos encarnados, só o Brasil mais de 10 bilhões, sem escassez para quem quer que seja. Não temos consciência ainda que nem só de pão vive o homem. E se tivermos em perfeito equilíbrio, conforme Miramês, o ser humano necessita mais de harmonia na mente do que alimento no estômago. E às vezes na hora de alimentar a gente esquece de alguns detalhes simples que Kardec nos ensina em suas obras. Como eu disse ontem, Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, ele nos ensina a criar átomos, transformá-los em medicamentos e em alimentos, usando o pensamento e a vontade convenientemente dirigido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se além de convenientemente dirigido eu usar para o bem, eu faço verdadeiros prodígios. E na obra A Gênese, além de convenientemente conduzidos para o bem, eu vou gravar nesses fluidos, nessa matéria-prima, as minhas virtudes e construir moléculas saudáveis e curar o próprio corpo. E Kardec não fala isso a esmo, porque ele estudou astronomia para entender os astros e o cosmos. Não sei se foi muito para a cabeça dele, porque ele percebeu que um único astro, no nosso caso, a Lua, parece que manda quase em tudo por aqui, da menstruação da mulher ao corte de cabelo. E eu não prestei atenção na Lua, por isso o meu caiu todo. Porque se cortarmos na Lua cheia, aumenta. Uma simples, nós vamos plantar mandioca esses dias e milho. Não dá para plantar na mesma Lua. Na minguante, a mandioca, porque vai crescer para dentro da terra e ficar com a rama menor. Mas o milho não dá para plantar na mesma lua, porque eu preciso que cresça as espigas e não precisa tantas raízes, só o suficiente para segurar o pé. E várias outras frutíferas, porque vai ser um pomar que vai começar desde uma jabuticabeira, por exemplo, até um cheirinho verde. Se você entrar lá e falar que não dá para plantar pelo menos um cheirinho verde numa garrafa PET, um pedacinho lá na sua janela, porque você não quer nada com nada mesmo. Porque o espaço é cuidar do corpo e do espírito baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esta lição. De modo que, quando vamos estudando essas possibilidades, a gente começa a imaginar. Antes eu preciso saber se vocês estão... O que eu estava falando mesmo antes de desviar o assunto para falar que eu estou plantando alguma coisa? Da Lua. Ah, tá vendo? A Jéssica, nota 1001 para você, Jéssica. E ele estudou astrologia para entender como é isso, como que interfere. Essa ciência estuda a interferência dos astros em nossa vida. E estudou a tal ponto
de perceber que nós, como astros em miniatura, interferíamos na estrutura dos outros, com ou sem a presença, conforme está em A Gênese. E ele estudou o magnetismo, como era esta interferência, por mais de 35 anos. E percebeu que o magnetismo é formado pelos fótons, que formam a consciência do átomo. Então ele foi estudar química. Não ficou contente, estudou física, apaixonou-se pela vida, estudando biologia, matemática, e foi quase 30 ciências correlacionadas, para entender a origem, a natureza e a destinação do espírito. E a maioria dos espíritos não gostam de estudar. E às vezes fala com a boca cheia que fora de Kardec não aceita. Mas estudaram Kardec? E Kardec diz não só na obra A Gênese, no item 55 do capítulo 1, que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim ele não fizer, ele se suicidará. Ele cessa de ser uma doutrina que progride por evolução e passa a ser uma coisa estanque. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, modifica-se esse ponto, porque diante de fatos não existem argumento. Só que até hoje não aconteceu, porque ele está lá na frente em relação à ciência, e se os espíritas não ficar parado, vai perceber que o espiritismo nunca será ultrapassado, porque a ciência dos espíritos, e normalmente está a anos-luz da ciência acadêmica. Porque onde a ciência acadêmica se detém, ele prossegue, por saber da origem, natureza e destinação do ser, e normalmente a ciência médica na área da alopatia estuda os efeitos do corpo. Não sabe como se forma na realidade, no sentido profundo, de onde vem um átomo físico. Por não estudar o espírito na sua origem, que nós chamamos também de átomo primordial. E às vezes não lemos obras como a Revista Espírita também, de 1868, que ele fala que a natureza não disse a sua última palavra, ou não disse a última palavra. Que ele assimilaria essas verdades testificadas na prática. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala que ele tem uma função precípua, função primordial, que é estudar o Evangelho de Jesus, comentá-lo, para colocá-lo ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-lo. Porque os Espíritos do Senhor, sendo as virtudes dos céus, ou como as virtudes dos céus, manifestam-se em todos os lugares. E esse ensino tem uma característica própria, conforme está lá no Evangelho. Ele é universal. Ele não tem rótulos, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos. É uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. Por isso, se eu desconheço que o meu próprio pensamento, porque se eu sou o que penso, eu preciso saber o que é o pensamento. E às vezes vemos no meio científico, e mais exatamente na área da psicologia, vários estudiosos afirmando que a mente mente. A mente não tem nada a ver com isso, ela é um hardware. Vai depender do software que eu colocar nela para administrá-la. Então vai depender da minha inteligência, porque é um dos departamentos da mente, conforme Emmanuel,
no capítulo 2 da obra Pensamento e Vida. Outro departamento é a imaginação, outro é a memória, outro o desejo. E se eu tenho inteligência, eu tenho poder imaginativo. Porque se eu não tiver inteligência de algo, como que eu posso imaginar a criação de um átomo se eu desconheço os seus elementos e de onde veio essa energia para confeccioná-los? E às vezes desconheço as suas funções também. Se eu não sei o que é individualização, porque nós falamos o espírito individualizado, falamos com a boca cheia, não falamos? E quando você vai imaginar o que é individualização de um simples átomo de hélio, ele é feito de 4 átomos de hidrogênio simples, segundo a ciência acadêmica. E o hidrogênio simples só tem um próton e um elétron. E o hélio tem 6 elementos. Somado 4 daria 8. Mas na hora da individualização, 2 elétrons são liberados, os mais experientes. Transformar-se-ão em elétrons livres para a gestação da própria vida, que é feita a partir dos elétrons, principalmente gestada, nutrida e sustentada pelos fótons. E o Dr. Nasser já reconhece isso hoje no meio acadêmico. De modo que, quando vamos estudando essas possibilidades, e isso me deixou, inicialmente, eu fiquei envergonhado, porque eu estava lecionando sobre células, com o meu parco saber. E um doutor, professor de medicina em biologia, estava na plateia e ficou por 2 meses vendo eu fazer as minhas criancices, sem nunca me julgar, sem nunca me criticar. E quando ele viu qual era a minha intenção, com humildade imensa, o Dr. Hugo Filártica do Nascimento, um dos fundadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ocupou a cadeira de professor de medicina por 45 anos, lecionando desde veterinária a psicologia, todas as áreas, com mais de 30 cursos, além do que ele fizera como cirurgião dentista, que também é médico. Porque quem falar com cirurgião dentista não é médico, está equivocado, porque estuda praticamente tudo que o médico estuda. Só que ele fez embriologia, microbiologia, física nuclear, foi somando cursos e deu a ele esse direito. Eu acho que ainda falou acho, e a gente afirma que tem certeza que eu posso colaborar com você, com a sua causa. Ele desenhava o corpo humano com facilidade e eu não sabia, eu só fazia bolinha e quadradinho. Imagine ele lá. E ele falou, se você não sabe, meu filho, como funciona uma célula do fígado, e eu estava com o fígado petrificado, a vesícula necrosada, como que você vai conversar com alguém que você desconhece e dar uma ordem não sei para quê? Então, se você não conhece a função de uma célula, e às vezes a função do fígado, ou melhor, ele tem mais de 500 funções, a qual que realmente você quer restaurar, ou se todas, é um órgão que se ficar 10%, ele recompõe os 90% que foi às vezes extirpado. Então ele foi explicar para nós o Espiritismo desde a origem do Espírito até a formação de uma célula, o funcionamento delas, dos tecidos, dos órgãos, sistemas. E ele tinha a câmara Kirlian também para registrar antes do passe, depois do passe, a pessoa com obsessão, vendo o espírito intruso na aura da pessoa,
depois da desobsessão, a aura límpida e com uma característica diferente. Foi ele que criou a própria cama, porque ele quis comprar, não achou do jeito que ele queria. Então, ser o que penso, viver o que falo, eu preciso pelo menos entender que a mente é uma emanação do Espírito. Joana de Ângeles, obra Jesus e Vida. Que nela nada é impossível de se realizar. Mas ela fala que as boas leituras enriquecem a mente na área da inteligência. Acalma as emoções, acalma o coração e estimula o progresso. E Emmanuel fala que existe no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. Se a mente é uma emanação do Espírito, o fundo da mente é o próprio Espírito. Está lá uma vasta rede de potenciais, de virtudes, como a paciência, a compaixão, a docilidade, querendo encarnar. A docilidade para curar o diabetes, que é falta de docilidade na vida. Basta essa virtude para curar-se do diabetes. A bondade, a benevolência, a verdade para curar do câncer, porque ele é filho da calúnia, da difamação, da mentira, da maldade, do prejuízo moral, espiritual, material que damos aos outros, como falamos. Quando eu entendo que a fé é uma entidade de alta hierarquia que está em minha consciência, porque se é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura, então eu não esqueci. Se eu quiser lembrar, eu lembro, como nós lembramos com a pirâmide, a homenagem às nossas experiências no Egito, que já estudávamos a vida. Sabíamos que um átomo era uma cópia perfeita do sistema solar. Só que ficou a pergunta de um amigo: será que tem vida? E na obra Libertação de André Luiz, o átomo é um aglomerado de forças vivas. A sua origem começa lá na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Então, quando nós temos essa noção, então eu tenho aqui um laboratório, mas eu preciso enriquecer a minha inteligência com as informações que é aquilo que eu pretendo. Aqui está a informação, mas não está o conhecimento se eu não estudar. Se eu trouxer para dentro, compreendendo o que eu estudei, porque para entender uma obra como nós a confeccionamos, foi aconselhado ler de carreirinha, para ter uma noção do que ela tem. Ler, ou melhor, reler pela segunda vez, fazendo anotações do que vocês querem colocar na prática para ontem. E a terceira vez, estudar. Ver o que está por trás das letras. O que está por trás, ou nas entrelinhas, para facilitar, conforme aqui está. Revista de Espírita de setembro de 1868. Eu falei o ano e não falei o mês. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Perguntou Kardec. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sobre a direção do espírito-chefe. Ele é a cabeça, os outros são os braços. E eu não vou discutir com Kardec
Porque quando entendemos isso, eu vou enriquecer a minha inteligência com as informações, agora eu posso imaginar como é feita a magnetização da água. Eu sei que quando penso positivo, quando o meu foco é o amor, é aliviar a dor do outro, eu gero fótons, conforme está em Dias Gloriosos com Joana de Ângeles, falando de física quântica, que são partículas de equilíbrio ou o amor tornado palpável. Você pode medir, você pode pesar. E são os meus fótons, filhos dos meus sentimentos mais nobres, que aceleraram os nêutrons, gestaram os prótons, confeccionaram os elétrons e, por fim, os fótons que formam a consciência do átomo. Então, eu estou dando um nível a mais de consciência para a água. Por isso, eu estou qualificando-a. E, inicialmente, Emmanuel fala que o centro do átomo, a energia neutro, é um centro vital. Agora, se eu tenho consciência, eu fiz a magnetização. Se eu não tenho, eu peço e você faz. Não é isso? A gente transfere para os espíritos. E a gente ainda complica a vida deles, porque eu estou aqui com as mãos impostas e estou pensando na minha conta ou no meu boleto que vai vencer amanhã. Eu não estou inteiro na ação. Está acompanhando o raciocínio? Pode seguir nessa pauta. Qualquer coisa, vocês, depois no final, falam, é apenas mais um maluco e não, porque é o elogio menor que eu recebo lá na minha terra, ou melhor, onde moro. Não me deixam falar. Não me deixaram falar nos centros. Eu ganhei 1 hora, 2 horas por semana na TV local. Aí falei para todo mundo. Não me deixaram falar, ganhamos um canal, falamos para o mundo inteiro. Então não se perturbe quando alguém disser a vocês que são loucos, porque a loucura com Jesus é sabedoria. Agora, a loucura sem Ele é loucura mesmo. Então eu pego 4 átomos de hidrogênio simples, libero 2 elétrons, que pode participar da eletricidade, na composição da vida, como eu disse. Vai sobrar 6 elementos, 2 elétrons e 4 prótons. Rebaixa 2 prótons para neutro, nós temos o segundo elemento do sistema periódico, que é o hélio. Aí você olha para um bonitão chamado oxigênio e lembra da família do hidrogênio, que quando o hidrogênio tem um neutro, além do próton e elétron, é um hidrogênio pesado. 8 hidrogênios pesados formam o oxigênio. E aí, quando a gente fala que o espírito é formado por várias coisas menores, não pode. Como não pode se a lei é a mesma? Foi Kardec que disse, está lá no Livro dos Espíritos, questão 34 e 34A, que a molécula secundária da matéria densa é formada pela molécula primária. E a molécula primária é formada de átomos primários, que são os átomos primitivos, que é o espírito, o princípio inteligente do universo. E não falou só isso. Na questão 613, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esta matéria-prima, assimila uma porção de princípios inteligentes, de espíritos. Os seres incontáveis que compõem a matéria mental são aglomerados de espíritos, porque eles vieram da transmutação do fluido cósmico, que tiveram a sua origem, segundo Leon Denis, no éter cósmico, que tiveram a sua origem no psiquismo divino. E o espírito, quando se une, recém-nato do psiquismo divino, em 2 ou mais, como é a metáfora de Jesus, onde houver 2 ou mais, ele não disse humanos. Em meu nome, aí eu estarei. Forma o amor.
que é o nosso tema de amanhã. O amor é a alma da vida. E tudo que existe é feito de amor. Mas sabemos amar? Você se ama? Então você jamais se ofende, jamais se magoa, jamais precisará perdoar. Não é verdade? Porque quem se ama não se ofende, não se magoa. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Colocamos isso no nosso primeiro livro. Porque ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. É por isso que você se ama, porque se respeita e porque se conhece. Não sei se você sabia que você é tudo isso e mais um tanto. Agora está tendo um upgrade se você admitir as possibilidades. Está ficando mais ou menos claro a ideia, porque está terminando o nosso tempo. Que vocês vão acompanhar, porque hoje estamos fazendo, nossas palestras são etapas. Se vocês pegarem o circuito inteiro de palestras, vocês vão ver um enredo. E não sou eu que faço o enredo, eu só executo como um microfone meio enferrujado, já que no Evangelho está, se não tem uma ferramenta afiada, vai a enferrujada mesmo. E com o tempo a gente vai ficando limpinho, né? Você pega uma enxada enferrujada, em contato com a terra, ela vai limpando-se da ferrugem. Então, de maneira bem sucinta, se eu não tenho inteligência, eu não tenho poder imaginativo. Se eu não tenho poder imaginativo para eu fazer uma tela mental, eu não tenho como comparar com as minhas memórias, com o que eu já possuo. De fazer o que nós chamamos de racionalização ou fazer a reflexão. O que eu proponho dentro do que eu possuo. E se eu não sei a diferença de um e outro, não tem como eu acionar os meus desejos. E os desejos é que vão trabalhar os sentimentos, as emoções, os instintos e gestar os pensamentos, conforme Emmanuel, Joana de Ângeles e André Luiz. E o nosso pensamento é a nossa força de atração. Mas por mais inteligência que temos, poder imaginativo, consciência de nossas memórias, nobres desejos, o pensamento só dá forma ao que estamos desejando. Ele cria um corpo para encarnarmos desse corpo uma virtude, um potencial para gerenciar melhor o corpo. E todos os hormônios que são leis que governam o nosso corpo, segundo André Luiz, são filhos dos pensamentos e dos sentimentos. Todos. Está lá em Evolução em Dois Mundos. Então, criei a forma. Imagine uma mãe, o pai, no processo de fecundação, a forma, a célula ovo. Agora eu preciso ligar nessa forma quem vai administrá-la. No caso da cura de um órgão qualquer, eu preciso saber qual a virtude oposta à situação que destruiu o órgão. Você é nervosa de vez em quando? Dói o estômago? Um pouquinho, às vezes? Às vezes a gente fica meio nervosinho, começa a dar uma queimação, não é verdade? Depois um gastrite, úlcera, refluxo. E normalmente não, a queimação é filha do refluxo, porque o refluxo é mais potente, o ácido, o suco gástrico, do que a soda cáustica. E quando não digerimos as situações, regurgitamos, queima tudo, depois qualquer coisa que vai colocar para dentro, aquela queimação. E se a coisa for um pouquinho mais grave, eu fico remoendo e o estômago trabalha com movimentos incessantes. E às vezes não tenho paciência na mastigação, engulo quase inteiro e vai machucando, gera gastrite.
Se eu não resolvo, vai agravando, vira úlcera. E se a coisa não solucionar, vira o câncer. Ou mudo agora, ou morro. E morrer não sara. Morrer não vira santo. Então é melhor eu resolver as coisas por aqui. Então, qual a virtude oposta da discórdia? A união. Da dúvida, a fé. Do ódio, o amor. Da tristeza, a alegria. Do desespero, a esperança. Basta pegar o mantra de Francisco de Assis que a gente já tem uma belíssima pauta de trabalho. E trabalhando a causa, vai gastar mais 5 minutinhos, Robson. Eu não sei se era 1 hora depois que você me passou. 1 hora. Então tá bom. Só mais 5. Tá entendido até aqui? O que eu estava falando mesmo, na hora que eu parei para falar com o Robson? Você estava falando das virtudes dos opostos. Isto. Então, quais virtudes eu quero encarnar para melhor gerir a minha própria vida? A imaginação cria forma, o sentimento cria vida, a palavra dá movimento, a atitude dá direção. Então, conforme o nosso projeto de vida, eu vou pensar naquilo que almejo, criei a forma. Eu vou qualificar a forma com o que eu desejo encarnar na forma. Mentalizar ou verbalizar coloca em movimento o energismo. A atitude faz acontecer a concretização. Respirem com suavidade. Vamos tentar criar uma cena, um propósito, um projeto. O meu projeto de vida é fazer um autoexame antes de qualquer coisa. A régua é a verdade. Qual verdade? A que não prejudica a mim e nenhum dos filhos de Deus que está fora de mim. Quando eu falo a mim, tudo que me constitui. Então, aquilo que gera o que André Luiz chamou de o bem para todos. Depois, honestidade nesse processo de introspecção, porque não tem como mentir para nós. Eu posso enganar vocês, mas a mim e quem está acima de mim, porque os espíritos que estão na minha frequência ou acima de mim é como se eu estivesse nu. Não tem como enganá-los também. Feito isso, o exame baseado, verdade, honestidade, agora humildade para reconhecer o tamanho da minha ignorância. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. Depois, sinceridade, sou eu que quero ser capacitado, colocar a mão na massa e fazer acontecer. E o último e quinto item, fidelidade na aplicação dos recursos. Se formos fiéis no pouco, o Cristo, Jesus, nos dará intendência de coisas maiores. E o meu projeto de vida após o autoexame é ser a cada dia mais pacífico perante as minhas próprias ferocidades. Porque Mahatma Gandhi era violento, pacificou a si mesmo com as 10 linhas, porque as 2 primeiras é um preparo, mas são 10 bem-aventuranças. Os 12 primeiros versículos, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E segundo o doutor, melhor, pós-doutor em ciências da religião, não é sermão da montanha. Ele foi lá e não tem montanha alguma, tem um monte. É um sermão do monte, porque montanha é algo
descomunal em relação a um monte. Ele falou, lá tem um monte. E não é grande assim também. Então, Sermão do Monte. Ele pacificou o seu interior e tornou-se depois pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, libertando-os do jugo dos ingleses. Ser a cada dia mais sereno diante das turbulências, dos desafios que a vida nos oferta. Mais saudável por estar em harmonia com as leis de equilíbrio, respeitando a si mesmo, as leis e a vida. E mais feliz por estar em paz com a minha consciência à luz dos deveres fielmente cumpridos. E para fazer isto acontecer, mediante o autoexame e o propósito, em tudo dou graças. Conforme Paulo de Tarso já dizia, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E vivo cada segundo, conforme Chico Xavier, como se fosse o último, como alma, e cuido do meu corpo como se ele nunca fosse morrer. Vivo com alegria. E segundo Joana de Ângeles, a esperança é a doce presença do amor e esperanças de melhora a cada passo, certo de que eu sou um privilegiado pela oportunidade de servir pelo prazer de ser útil. E segundo Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 82, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma, no Evangelho que está em sua consciência, em seu coração, no seu próprio espírito, a força, a vitalidade, a vida para a solução de todos os problemas psicobiofísicos, morais e espirituais. Eu quero, eu sei, eu faço. É a recomendação de Leon Denis. Todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: o querer sincero, o saber profundo e o viver consciente. Ou seja, pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Namastê. Paz profunda a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.